Coleção Top 5 Casos de Crianças Fantasmas, Parte 1. Em um único vídeo, apresentamos 5 casos aqui do canal onde as assombrações possuíam a aparência de crianças assustadoras, deixando as pessoas que passaram pela experiência sobrenatural ainda mais apavoradas. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Comente e compartilhe este vídeo. Seu apoio é muito importante e contamos com ele. No canal, você também encontrará mais vídeos desse tipo, além de muitos outros também assustadores e com diversas temáticas sobrenaturais. Toda semana, temos vários casos novos e apavorantes para você conferir. Vamos aos casos. Primeiro caso: a menina de vestido rosa. Olá, o meu nome é Simone e atualmente eu tenho 23 anos de idade. O caso que estarei relatando ocorreu comigo há cerca de uns 6 ou 7 anos atrás. Até hoje, quando eu penso no que aconteceu, eu sinto um arrepio medonho tomando conta de todo o meu corpo. Bom, quando eu contar o episódio, você vai entender o porquê. Estávamos em outubro e eu me encontrava sentada em uma cadeira de balanço no quintal de casa, na parte dos fundos do terreno. Eu estava de frente para a casa, desfrutando de um belo e tranquilo dia de primavera. Já era bem de tardezinha quando eu ouvi alguns ruídos que pareciam passos de uma criança andando exatamente por detrás da minha cadeira. Logicamente, eu me virei e vi uma pequena garota em pé atrás de mim. Aparentemente, ela deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Como o quintal de casa é aberto nos fundos, eu não estranhei o fato dela estar ali. Não era incomum que alguma criança das redondezas aparecesse de vez em quando brincando pelo local. Eu só achei estranho porque essa menininha eu nunca tinha visto. Ela estava usando um vestido rosa claro com bolinhas brancas e alguns babadinhos. Possuía um cabelo bem curtinho, liso e castanho escuro. Eu, querendo fazer amizade com ela, logo falei: "Oi, querida, você é nova aqui na vizinhança?" Mas ela não disse absolutamente nada. Só olhou para mim, nos meus olhos. Depois se virou e correu tão rápido que eu, em pouco tempo, a perdi de vista. Passei a próxima semana inteira encontrando com ela no quintal, de forma casual. Em todas as vezes, eu tentava me aproximar. Eu sempre perguntava qual era o nome dela, mas ela nunca respondia. Só me olhava e corria. Depois de passar a semana toda vendo a tal menininha, eu comentei com a minha mãe sobre ela. Falei que devia ter alguma família nova morando por ali, e que a filha deles sempre aparecia perto de mim, quando eu estava nos fundos da nossa casa. Então, eu resolvi contar para minha mãe como ela era. Quando eu a descrevi, a minha mãe arregalou os olhos. Ela ficou sussurrando para si mesma: "Não pode ser, não pode ser, não pode!" Eu perguntei o que estava acontecendo, pois minha mãe parecia ter ficado completamente transtornada depois que eu fiz a descrição da garota. Foi nessa hora que a minha mãe levantou depressa da cadeira onde estava sentada e me pediu para ir com ela. Nós fomos até a garagem lá de casa e ela pegou um velho álbum cheio de fotos amareladas pelo tempo, que estava guardado dentro de uma caixa de madeira toda empoeirada. Ela o folheou com as mãos trêmulas, até que achou a foto que queria. Com a voz embargada, ela me mostrou e perguntou se eu reconhecia quem estava na foto. Era justamente a garotinha que eu estava vendo em todos aqueles dias. Até a roupinha era a mesma. Foi nesse momento que a minha mãe disse: "Essa é sua tia. Ela morreu quando tinha 7 anos. Ela foi enterrada com esse vestidinho." No dia seguinte, a minha mãe mandou rezar numa missa para ela, e depois disso, eu nunca mais a vi. Segundo caso:
Garota Iluminada. Meu nome é Júnior e o meu caso é bem simples e rápido de relatar. Entretanto, eu penso que vale a pena contar o que eu passei, para provar que o sobrenatural realmente existe e está o tempo todo nos rodeando. O que ocorreu foi o seguinte: uma noite eu cheguei do trabalho, jantei, assisti televisão, tomei um banho e me preparei para dormir. Até aí, tudo normal, como de costume mesmo. Afinal, essa era a minha rotina. Lembro-me que desliguei a televisão por volta de 1h30 da manhã. Fechei os olhos e comecei a pensar nas coisas que tinha que resolver no dia seguinte. Coisas pessoais, do trabalho e tal. Fazer isso me ajudava a dormir mais rápido. Quando eu estava quase adormecendo, notei, mesmo com os olhos fechados, uma certa luminosidade. Sabe quando você está de olhos fechados há algum tempo e de repente alguém acende a luz? Foi essa a sensação. Resolvi abrir os olhos e vi, em frente à minha televisão, perto da cabeceira da minha cama, uma garota. Sim, isso mesmo, uma menina que aparentava ter os seus 13 ou 14 anos de idade. Ela estava sorrindo de um jeito meio assustador e emanava uma luz muito forte que iluminava todo o meu quarto. Meu quarto é muito escuro, porque eu fecho bem a janela e a porta antes de dormir. Não tem por onde a luz entrar. Então eu fiquei ali, olhando para ela, até que aquele ser começou a entrar na parede. Conforme ela ia entrando, a luz que ela emanava ia ficando mais fraca, até que, por fim, ela entrou por completo, e a luz se apagou totalmente, e o quarto ficou escuro novamente. O estranho é que, mesmo com aquele sorriso demoníaco, ela não me passou medo algum. Eu simplesmente não tive medo daquilo. Peguei a coberta, me acomodei novamente, e antes de tentar dormir, eu até pensei comigo mesmo que a minha reação estava errada e estranha. Eu deveria ter ficado com medo e saído correndo do quarto. Essa seria a atitude de uma pessoa normal, mas comigo não foi assim. Eu, depois de ver tudo isso, virei para o lado e voltei a tentar dormir normalmente. Bom, é isso que eu tenho para contar. Terceiro caso. Fui salva pela vovó. O meu nome é Melissa e o meu caso aconteceu há mais de 25 anos, quando eu ainda era bem jovem. Tudo começou com o falecimento da minha saudosa e querida avó. Ela veio a óbito em meados dos anos 90, depois de uma longa batalha contra o câncer. Eu tinha na época apenas 11 anos de idade, e ela não escondia de ninguém que eu era a neta favorita dela, entre os mais de 10 netos da família. Todas as minhas memórias de quando eu era criança são aquelas em que ela aparece. Lembro-me de que pouco tempo antes de morrer, já bem debilitada pela terrível doença, ela me falou que um dia viria me visitar, porque eu ia precisar muito. Entretanto, seria na forma de uma garotinha, e que eu não a reconheceria de imediato. O tempo passou e coisas estranhas começaram a acontecer comigo, mas nada que tivesse a presença de uma criança, tal como a minha avó prometera. Alguns anos depois, eu estava visitando a minha tia no hospital, pois ela tinha acabado de ter um bebê. Todavia, não era uma menininha como eu imaginara, e sim um menino, e esse era o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu estava com ele nos braços e já ia sentar na cama da minha tia quando eu senti alguém me empurrando de leve e passando por mim, fazendo uma leve brisa. Eu me virei achando que deveria ser apenas alguma criança correndo feito louca pelo hospital, acompanhando alguém no horário de visitas. Eu já me preparava para gritar: "Cuidado, olha por onde você anda!" Mas percebi que não tinha ninguém lá. Não havia sinal de criança nenhuma. Eu contei para o meu tio e ele brincou, dizendo que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Eu fiquei meio assustada,
mas não tanto quanto no dia em que uma grande tragédia viria a acontecer. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Até hoje eu me estremeço toda quando eu penso no assunto. A princípio, estávamos em um dia completamente normal, e eu me encontrava trabalhando em um supermercado aqui na cidade onde eu moro, como atendente de lanchonete. Era um daqueles mercados que você pode lanchar dentro dele enquanto faz suas compras. Era o meu primeiro emprego, e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 3 meses. Naquele dia, eu já tinha sido advertida algumas vezes pelo meu supervisor. Eu estava quase explodindo de vontade de ir ao banheiro, mas por causa da fila de pessoas esperando para ser atendida, o meu supervisor não queria me deixar ir, até que a fila estivesse menor. Meia hora depois, eu consegui eliminar a fila, e ele finalmente me deixou ir. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. Foi nesse trajeto que eu encontrei uma garotinha que estava chorando e chamando por sua mãe. Ela aparentava ter uns 3 ou 4 anos de idade. Estava perdida e com muito medo. Eu a peguei pela mão para levá-la até a central de atendimento ao cliente, para que fosse anunciado no sistema de som da empresa. Então, no caminho, eu ouvi a menininha falar: "Olha minha mamãe ali." Ela estava apontando para a porta de saída do supermercado. Então eu corri, ainda de mãos dadas com ela, tentando encontrar sua mãe. Nós fomos para fora da loja, chegando ao estacionamento. Eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém por perto. Ela apontou novamente para uma mulher que estava indo para um carro branco com a mala aberta, no lado oposto de onde estávamos. Eu cheguei a chamar pela mulher, mas ela não me ouvia. Eu falei para a garotinha se apressar, enquanto íamos rapidamente na direção de sua mãe. Quando eu já estava na metade do caminho, eu ouvi um barulho ensurdecedor de uma explosão vindo de dentro do supermercado. Eu caí no chão com a força da explosão e quase desmaiei. Fiquei totalmente coberta de cacos de vidro e completamente tonta. Ainda assim, eu ouvi a garotinha chorando, e quando eu me levantei para pegá-la e ver como ela estava, ela simplesmente tinha sumido. Eu procurei pelo estacionamento inteiro, em pânico, sem saber o que tinha acontecido com a menina. Eu não conseguia achar a garotinha de jeito nenhum. Ela não poderia ter corrido depois daquela explosão. E além disso, não havia nada por perto que ela poderia ter usado para se esconder. Eu fiquei desesperada, chorando e com muito sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia direito ainda o que tinha acontecido, quando 3 ambulâncias chegaram. Pouco depois, os bombeiros também. Então, eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. Naquele dia, o supermercado estava bem cheio. Infelizmente, algumas pessoas morreram e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano que levava gás para a cozinha do supermercado rompeu em algum lugar e começou a vazar. Assim foi enchendo de gás toda a área lá atrás. E um freezer que tinha lá perto ligou, detonando o gás que explodiu tudo. Teve uma área que foi a mais comprometida e que ficou completamente destruída, pois ficava muito próxima de onde começou o vazamento de gás. Era exatamente o refeitório e o banheiro dos funcionários. Aquela garotinha me levou o mais longe que podia daquele lugar. Se eu estivesse no banheiro ou ao menos perto dele, talvez eu fosse uma das vítimas fatais. Agora, eu sei que ela era minha avó. Ela tinha falado que voltaria quando eu mais precisasse dela. E naquele momento, eu realmente precisei. É por isso que hoje eu acredito em vida após a morte. Quarto caso: Garota na escada. O meu nome é Lucas, e o meu caso pode parecer muito simples e nada assustador, mas para mim foi bem estranho, e até hoje eu fico tremendo quando me lembro do ocorrido. Em uma noite dessas qualquer, eu acordei morrendo de sede e resolvi ir para a cozinha para tomar um copo de suco ou qualquer coisa que tivesse na geladeira. O meu quarto fica do lado de fora da casa,
Então eu tive que atravessar o quintal para chegar até lá. Desse modo, peguei a chave de casa e fui até a porta da frente. Destranquei a porta e entrei. Eu ouvi alguém subindo os últimos degraus da escada, que fica bem ao lado da porta de entrada da residência. Eu acendi a luz e não vi ninguém lá em cima. Achei que poderia ter sido algum dos meus 2 irmãos ou os meus pais, e não dei muita importância para o fato. Assim, me dirigi para a cozinha. Chegando lá, matei a minha sede com um resto de suco que tinha numa jarra e resolvi voltar para o meu quarto para dormir. Quando eu estava passando pelo lado da escada de novo, eu ouvi o mesmo barulho lá em cima novamente. Resolvi ver quem mais estava acordado e fui subindo a escada. Quando a minha cabeça atingiu o nível do chão do andar de cima, eu comecei a olhar em volta, mas não vi ninguém. E o andar de cima não tinha lugar para se esconder. Era só um corredor com as portas dos quartos, e estavam todas fechadas. Eu não tinha ouvido barulho de nenhuma porta fechando. Eu pensei que podia ser algum desses barulhos que as casas fazem à noite, e resolvi voltar para o meu quarto. Mas quando eu encostei a mão na maçaneta, eu ouvi um chiado muito alto, como se alguém estivesse esvaziando um pneu de carro. Mas quando eu olhei para trás, novamente eu não vi nada na escada. Eu subi correndo para ver se via alguém, mas o corredor estava vazio. Agora eu já estava bem assustado e resolvi que não queria ficar ali nem mais um segundo. Eu corri até a porta e quando eu estava saindo, eu vi uma garotinha sentada no último degrau da escada, olhando para mim. Ela não era assustadora, nem tinha uma aparência estranha. Ela parecia ter uns 7 anos e estava vestida com uma calça jeans e uma blusinha rosa. Mas só o fato dela estar ali, uma garota que eu nunca tinha visto na vida, uma estranha, na minha casa, já fez o meu sangue gelar. Eu saí de casa, tranquei a porta e corri para o meu quarto. Eu nunca mais vi aquela garota, mas ainda ouço alguns sons inexplicáveis à noite. Apesar do medo que eu senti, eu não me senti ameaçado por ela. Acho que ela só queria que eu soubesse que ela estava lá. Não sei se ela já morou naquela casa antes do meu pai comprar o imóvel, ou se ela era da vizinhança e acabou morrendo nas redondezas. Eu só sei que eu não tenho a menor ideia de quem era aquela menina. Bom, se alguma coisa mais acontecer aqui em casa, eu mando outro relato para o canal. Obrigado a todos por ouvir o meu caso. Quinto caso. Fui salvo por aqueles que eu odiava. Olá a todos que estão prestes a ouvir o meu relato. Meu nome é Manuel e o que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 9 anos. Minha família é do interior e somos todos trabalhadores rurais. Naquela época, eu já tinha os meus 3 filhos e o mais novo insistia há muito tempo que queria ter um cachorrinho para brincar e lhe fazer companhia. Mas eu não deixava, porque eu não gostava de cachorro. Na verdade, eu detestava animais, principalmente cães, e não tinha a menor intenção de ter um dentro de casa, nem mesmo no quintal. Um dia, a cachorra de um dos nossos vizinhos tinha acabado de ter uma ninhada, e como ele sabia que meu filho queria muito um cãozinho, veio nos oferecer. Meu filho estava inquieto e muito ansioso, na esperança de eu permitir que ele ficasse com o filhote, mas eu não aceitei. O vizinho ainda insistiu bastante para que eu adotasse o cachorrinho para agradar meu filho, pois ele notara que o garoto queria muito.
mas eu fiquei firme em meu posicionamento. Eu não queria ter um animal dentro de casa e falei que jamais mudaria de opinião. Inventei 1000 desculpas e recusei energicamente a oferta do meu vizinho. Meu filho agarrou minhas pernas, chorando, implorando para eu dizer sim, mas eu me mantive irredutível. Eu não queria mudar meu ponto de vista, por causa de um choro de criança. Percebi que suas lágrimas e soluços iriam durar várias horas, e eu não queria passar esse tempo todo vendo-o fazendo birras e malcriações. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa, e para não ficar me irritando com ele, eu resolvi sair e ir visitar meus pais, que também moravam na mesma cidade, embora um tanto afastado de nós, pois para chegar na casa deles, era preciso passar por uma comprida estrada de terra e atravessar um grande barranco. Mas no momento, a distância não importava nada para mim. A única coisa que eu queria era passar um tempo longe de casa e esperar que meu filho superasse essa coisa do cachorro. Então, eu fui a pé, para matar ainda mais o tempo. O sol do meio-dia batia forte nas minhas costas, e quando eu cheguei, estava suando muito. Cumprimentei meus pais, e logo depois, meu pai me ofereceu uma cerveja para me refrescar do calor. Claro que eu aceitei de bom grado. Após essa, vieram a segunda, a terceira cerveja e várias outras. Nesse meio tempo, as conversas e as risadas foram muitas. As horas passaram bem depressa e, de repente, percebi que a noite já havia caído há bastante tempo. Quando eu resolvi voltar para minha casa, já eram 2 da manhã. Meus pais, preocupados, me disseram para ficar com eles e passar a noite lá, mas eu não quis. Embora a minha esposa soubesse que eu estava com os meus pais, eu não me sentia confortável em deixá-la sozinha com as crianças. Então, me despedi e voltei para casa. Foi uma tarde e noite muito agradáveis. Fiquei muito feliz porque já fazia um bom tempo que eu não falava tão descontraídamente com o meu pai. Sinceramente, eu não queria voltar naquele dia, mas como eu já disse antes, eu não me senti confortável deixando meus filhos e a minha esposa sozinhos em casa. Era uma noite de lua cheia, e por isso o céu estava muito claro. Fui caminhando devagar, pois eu tinha a consciência de que eu estava muito bêbado. Parecia que o chão estava se mexendo, então procurei andar com muito cuidado. Minha cidade é bastante tranquila, e como na maioria das comunidades rurais, todos vão dormir muito cedo. Por isso, não tinha ninguém nas estradas ou nas ruas da cidade. Os únicos sons que eu ouvia eram os dos meus passos, devido aos meus sapatos arrastando no chão, e os ruídos das pequenas pedras que eu ia chutando pelo caminho. Atravessei novamente pela parte onde ficava o tal barranco e tomei ainda mais cuidado com os sapatos para não escorregar e acabar levando um tombo. Por isso, tudo ficou ainda mais silencioso. Em um determinado momento, comecei a ouvir os grilos e bichos naturais da noite, que costumam abundar no meio da vegetação e do mato. Mas entre todos aqueles barulhos de insetos, eu ouvi um som diferente. Ele me chamou a atenção, porque era um som bastante incomum para o lugar e o horário em que eu me encontrava. Eu ainda não estava totalmente convencido, mas pensava estar ouvindo uma criança chorando. Parei de caminhar e fiquei prestando atenção naquele som. Depois de dar mais alguns passos, pude verificar que, com certeza, era o choro de uma criança, sim. Eu pude confirmar isso porque a poucos metros de mim, à minha frente, havia uma criança ajoelhada no meio do caminho de terra.
ela estava de costas para mim. Eu não tive medo. Pelo contrário, eu estava tão bêbado que pensei que fosse meu filho, que poderia, horas antes, ter saído de casa chorando por causa do cachorro que ele tanto queria. Agora, pensando bem, eu não sei por que eu cheguei a acreditar que era ele. Talvez fosse pelo remorso que eu sentia, que os seus gritos e lamentos pareciam tão familiares para mim. A minha mente estava tão ruim que eu cheguei a achar mesmo que aquele era o choro do meu filho. Então, me aproximei dele e tentei acalmá-lo, acariciando seu pescoço. Depois toquei seu ombro e, ao mesmo tempo, eu disse para ele: "Filho, não chore mais. O papai já está voltando para casa." Subitamente, ele caiu no chão, como se tivesse desmaiado. Foi aí que eu comecei a realmente prestar atenção no garoto. Ele começou a se levantar, e só então eu reagi, e os meus sentidos começaram a funcionar novamente. Percebi que o menino parecia estar nu, além de se revelar inteiramente sujo. Assim que ele se levantou completamente, dei 2 passos para trás. Fiquei um tanto assustado, porque, embora ele ainda estivesse de costas, eu constatei que aquele não era meu filho. Eu simplesmente não sabia quem era aquela criança na minha frente. Mesmo com medo, eu perguntei quem era ele. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Ao se sentir questionado, ele, ainda chorando e soluçando, se virou para mim. E eu fiquei totalmente apavorado. Senti uma forte dor no meu peito e os efeitos da bebedeira foram embora na mesma hora. Quando ele terminou de se virar, percebi que ele não tinha olhos, apenas um par de órbitas totalmente vazias e escuras que derramavam lágrimas grossas e negras. Senti que o tempo parou quando eu vi aquela criança infernal na minha frente. Eu me vi travado e sem ação, devido ao profundo medo que tive. Porém, meu instinto de sobrevivência conseguiu me colocar em movimento de novo. Comecei a correr o mais rápido que eu podia. Eu não olhava para trás, mas sentia que aquela criança estava me perseguindo. Segui correndo sem parar, e mesmo assim continuava ouvindo aquele som macabro da criança chorando e gemendo bem próximo de mim. Meu medo era de que a qualquer momento aquele ser estranho, em forma de criança, pudesse me alcançar e fazer alguma coisa terrível comigo. Eu já não sabia mais o que fazer, pois eu estava ainda um pouco longe de casa e já me sentia muito cansado pelo esforço que fiz ao correr tão depressa. Entretanto, conforme fui chegando nos arredores da cidade, eu pude escutar o som de muitos cães que latiam e uivavam por toda parte. Era como se eles pudessem sentir que o mal estava presente naquele lugar. Quando cheguei numa rua que já era um pouco mais perto da minha casa, todos os cachorros da vizinhança vieram em minha direção e ficaram atrás de mim, como se estivessem tentando me proteger. Assim que todos se reuniram, eles me cercaram e ficaram de prontidão, rosnando e latindo muito, olhando em direção a todos os cantos escuros que haviam ao nosso redor. Então, caí de joelhos e comecei a chorar de medo e talvez de gratidão, percebendo o perigo que corria e pensando no que teria acontecido comigo se aqueles cães não tivessem vindo me ajudar. Fiquei cerca de 1 hora ali, naquele local, me recuperando do choque. Assim que melhorei, me levantei e, ainda com muita dificuldade, consegui chegar em casa. Minha esposa acordou quando me ouviu entrando e me perguntou o que havia acontecido comigo. Disse que estava muito preocupada, porque já era muito tarde e eu não havia chegado. Os cães ainda estavam latindo e uivando do lado de fora. Esse fato chamou a atenção de minha esposa.
E assim que eu ia falar sobre o sufoco pelo qual eu passei, nós dois notamos que não só os cachorros da nossa rua estavam fazendo barulho, como pareciam ser os da cidade inteira. Eu nunca vou me esquecer de suas palavras. Antes mesmo de saber o que tinha acontecido comigo, ela disse, muito assustada, que provavelmente havia algo de muito ruim lá fora. Eu disse que ela não estava errada, e aí sim, contei tudo o que havia me ocorrido. Eu sei muito bem que aquele ser, em forma de criança, não era nada bom e devia ser uma presença vinda do próprio inferno. Mas o que estava mais claro na minha mente é que todos aqueles cães vieram me defender. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles me protegeram daquela coisa. Sei que é irônico, mas eu devo dizer isso em eterna gratidão. No dia seguinte, conversei com meu filho. Falei que o amava e fui com ele na casa do vizinho pegar o seu cachorrinho. No fim das contas, aquele não foi o único que recebemos em casa, porque desde então adotamos vários cães e agora temos muitos deles em nosso lar. Eles fazem com que eu me sinta muito feliz e protegido por tê-los comigo. Acho que eu nunca me permiti perceber o quão amorosos, nobres e fiéis eles podem ser com os humanos. Minha mentalidade em relação a eles mudou muito desde aquela noite. Serei eternamente grato por eles terem me ajudado. Eles me salvaram, mesmo quando eu não tinha o menor apreço por eles. Outra coisa que mudou é que eu procuro não sair de casa tão tarde da noite. E assim que o sol se põe, eu não atravesso mais aquele barranco. Agora está mais do que óbvio para mim que há coisas neste mundo que nós não podemos explicar. E só para matar a sua curiosidade, caso esteja se perguntando, quando eu toquei naquela criatura, eu senti que ela era muito fria e rígida. Era como se eu tivesse tocado em um bloco de gelo. E essa foi a coleção Top 5 Casos de Crianças Fantasmas, parte 1. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro, e qual o caso mais curioso e interessante, na sua opinião. Você já passou por alguma experiência desse tipo? Conta aqui pra gente. Muito obrigado por sua participação.